formação da PNL no Master, constelação familiar sistêmica, eu fiz com a Emília, ela é sensacional, e eu fiz a formação também de coach de emagrecimento. Tá todo mundo me ouvindo? Acena aí com um joinha se tá me ouvindo. Isso, obrigada, gente. E o curso de CNV eu também fiz pela APSE, né? A APSE é um instituto que tem muito a ver com a minha filosofia. Eles trabalham com desenvolvimento humano, mas trabalham do jeito leve, focando no positivo do que você pode adquirir. Então, eu gosto de trabalhar com o pessoal da APSE, né? Todo mundo que está aqui, quem daqui não tem conhecimento sobre CNV, sobre comunicação não violenta? Tem alguém aqui que não tem? Todo mundo conhece comunicação não violenta? Vi um dedo, tem um dedinho aqui que apareceu que não conhece comunicação não violenta. 2 dedinhos, ótimo. Obrigada, gente. Então, vamos lá. A comunicação não violenta, ela foi criada por Marshall Rosenberg, tá? Ele é americano e ele é PhD, ele era PhD em psicologia clínica, tá bom? E ele, desde criança, ele percebe que existe uma comunicação que é agressiva. Ele era de Detroit, então é uma cidade muito agitada, hostil. É legal que no livro dele ele fala, né, que desde jovem ele vai aprendendo a frase de chacal. O que é uma palavreado de chacal? É aquela palavreado cheia de julgamento, cheia de adjetivos, cheia de culpa, que você passa para o outro. E aí, muitas vezes, a pessoa não te entende por causa disso, porque ela se sente já julgada, ela já se sente comparada, e aí a próxima, ela se sente ofendida, então ela fala assim, eu vou me defender. E aí ela corta a comunicação, não te ouve mais e fala por cima. Porque ela se sentiu atacada naquele momento. Então, Marshall, por viver num bairro assim, por perceber desde criança que, pelo sobrenome dele ser judeu, ele já sofria preconceito. Era uma época que tinha acabado também, quando ele está nesse estudo, tinha acabado aquela parte de guerra por raça, né? Mas aí ele percebe e ele fala assim, não, mas a discriminação aqui não é só racial. Tem uma questão religiosa, tem uma questão por social, por quanta grana, por onde a pessoa mora. Ele fala, não, é muito maior que isso. E ele começa a aprofundar os estudos dele sobre o comportamento humano, sobre o modo humano de se conversar, de falar. E aí ele cria o livro chamado Comunicação Não Violenta, e ele utiliza isso muito em escolas, empresas e mediações de conflitos até internacionais. E o interessante é que ele fala assim que no início ele tinha também um palavreado totalmente de chacal, né? O cara pega, te fecha e você manda o cara pro céu. Isso daí é um jeito meio chacal de você falar com a pessoa. E ele cita de uma época quando ele é criança, ele vai para a escola e o professor, na hora da chamada, faz a chamada e fala o sobrenome dele. E aí um dos alunos fala, você é Kiki, que significa judeu. E foi a primeira vez que ele percebeu que o preconceito estava muito mais do que raça, né? Porque ele era branquinho, americano, nasceu nos Estados Unidos, mas por ser judeu, ele sofreu bullying na escola. Né? Então, Marshall vai estudando e ele cria essa comunicação não violenta. Super indico para vocês lerem um livro
O livro, ele é rico de detalhes. O livro, e ele conta fatos da vida dele. Então, você se sente fazendo parte nesse livro. Pessoal, todo mundo está mutado. Então, por acaso, se você tiver alguma dúvida, pode escrever aqui no chat, que eu estou com o chat aberto e eu vou respondendo as perguntas pelo chat, tá bom? E aí, o livro é muito rico de informação. Quem tem alguma dificuldade de leitura, eu indico para ver alguns vídeos dele no YouTube. Os vídeos dele são maravilhosos, principalmente os que ele pega o fantoche da girafa e do chacal e ele começa a dar os exemplos, porque aí você visualiza, nossa, é verdade, isso é muito chacal, e fica bonitinho o modo dele falar, e depois ele pega a girafa também para falar, né? Grandes descobertas que eu fiz com a CNV. A gente nessa onda de filosofia positiva, de felicidade, a ciência da felicidade, algumas vezes a gente se impede de ter alguns sentimentos. Ah, não posso ter raiva, não posso ficar indignado. E a CNV vem mostrar que o sentimento, ele só serve para apontar que uma necessidade sua não foi atendida. Então, se você queria a companhia de alguém e essa pessoa não pôde aparecer e você ficou com raiva, significa que a sua necessidade de companhia não foi atendida. E para mim, especificamente, foi libertador descobrir isso. Porque a gente normalmente fica, eu não posso sentir, eu tenho que sentir positivo. E aí fica, eu sou luz, eu sou paz, eu sou amor. E aquele eu sou não faz efeito dentro de você. Quando você descobre que aquele sentimento aponta uma necessidade que não foi atendida, você dá um novo passo, porque você se permite a pergunta assim, mas aquela pessoa de quem eu esperava que atendesse essa minha necessidade, ela podia mesmo atender a minha necessidade? Naquele momento que eu queria. A pessoa falou, não vou te ver hoje. Qual é a necessidade dela que ela estava defendendo? Pode ser uma necessidade de privacidade. E tá tudo bem. Se eu quero respeitar a minha necessidade, atender a minha necessidade, eu também tenho que entender a necessidade do outro. E a comunicação não violenta, ela mostra isso. Eu olho a minha necessidade, vejo se a pessoa podia atender, e quando ela me diz um não, qual é a necessidade que ela está atendendo? Fico triste com isso? Eu fico. Passa aquele luto, mas é um luto saudável. E acolha essa tristeza de não ter a companhia que eu queria. Mas eu me permito a verbalizar para a pessoa. Quando eu pedi a sua companhia e você não veio, eu fiquei triste. Porque eu necessito da sua companhia. E quem sabe falando dessa maneira, a pessoa até entenda. Ou ela tenha espaço para falar para você. Mas eu necessitava de privacidade, eu necessitava ficar sozinho. E por isso eu não pude naquele momento. A gente pode marcar um outro. Então, esse tipo de falar, ele fica mais limpo, ele cria essa conexão. Quando a gente fala de comunicação não violenta, e depois a gente aprende a falar também assim, ok, essa pessoa não pode atender a minha necessidade, mas será que eu posso atender essa necessidade? E como eu posso atender essa necessidade? É ligando para um outro amigo? É falando com outra pessoa? Ou marcando com essa pessoa que eu queria em específico um outro dia? E aí, olha que legal, a gente sai do papel de vítima, que eu fico esperando que os outros me atendam de alguma maneira, e vou para o papel de líder da minha própria vida.
porque eu me conheço. E quando eu me conheço, eu sei como atender as minhas necessidades. Ou crio novas maneiras de atender essas necessidades. Então, para mim, comunicação não violenta ela foi muito libertadora, né? Nós temos 4 pilares, que é observação, sentimento, necessidade e o pedido. A observação aqui é uma observação que eu vou chamar de observação limpa. Por que é uma observação limpa? Ela não tem julgamento, ela não tem ironia, ela não tem uma fofoca no meio e não tem algo que a pessoa não possa entender. Então, quando eu falo, por exemplo, para vocês, o João estava com raiva de mim sem nenhum motivo. Essa frase que eu acabei de falar, o João estava com raiva de mim sem nenhum motivo. Ela é uma observação genuína? Quem acha que sim, faz um joinha. Muito bem. Ela não é uma observação genuína, tá, gente? Por quê? Porque ela falou que o João está sentindo raiva. Quem sou eu para saber o que o João está sentindo? Eu posso falar que ele está com a testa franzida. Eu posso falar que ele estava apertando os dentes. A colega colocou, né? Grande Débora. Praticante de CNV maravilhosa, gente. A Débora colocou assim, né? Tem a ver com os pressupostos da PNL? Muito. E por isso que para mim foi um boom. Se hoje alguém falasse assim, qual que é o modelinho de formação que você dá? Eu falaria, faz primeiro o CNV, para depois fazer PNL e para depois fazer o coach. Porque quando você tem CNV, você só faz a observação, você entende qual é o sentimento e qual é a necessidade que tem ali no seu cliente. Por isso que eu super indico e eu fiquei apaixonada por comunicação não violenta. E se eu falar assim, Marta trabalha demais? É uma observação genuína? Quem acha que é observação genuína, coloca aí um joinha. Vocês estão bem, hein? Vocês estão muito bem. Não é uma observação genuína, porque... E aí, ela trabalha demais comparado ao quê? O que é comparado demais? O pessoal aí de PNL já deve metamodelado pela mente, né? Trabalha demais comparado a quem? Então, essa informação que está faltando algo dentro, comparada a quem que ela trabalha demais, ela não é uma observação genuína. E quanto no dia a dia a gente faz isso? Aquele exemplo lá da pessoa que queria a companhia do outro. Você vê o coitado, você já fala assim, você não me ama, porque você nunca me dá atenção. Né? E a pessoa fala assim, mas eu tô aqui agora, eu tô te dando atenção. Aí você fala, não, mas o dia que eu precisei, você não me deu atenção. Aí a pessoa começa a justificar, e fica aquela discussão. Se a pessoa falasse assim, na quarta-feira eu precisava da sua companhia, eu queria a sua companhia, e eu não tive isso, me deixou muito triste. Quem sabe você está dando um motivo para a pessoa justificar, né? E às vezes a pessoa fala assim, então, aquele dia eu tive um estresse no trabalho, discuti com o meu chefe, estava muito nervoso. E para não descontar minha raiva em ninguém, eu preferi me isolar. Então, quando a gente se permite a fazer essa observação genuína, você abre um mundo para você. Se eu falasse para vocês, Adriano não pediu minha opinião na escolha do carro. Adriano não pediu
minha opinião na escolha do carro. É uma observação genuína? Quem acha que sim, coloca um joinha aí. Adriano não pediu. Isso! É uma observação genuína, tá? Eu não falei se ele estava com raiva, se ele estava triste, que ele não queria minha opinião, não. Eu só observei que ele não pediu. Vou sim, Silva, eu vou compartilhar a gravação de hoje com vocês. Demora um pouquinho, gente, porque eu edito algumas coisas, tá bom? Então, a gente aprender a fazer essa observação genuína. E o legal é que no dia 29, a gente vai fazer vários exercícios e você vai conseguir fazer com mais facilidade essa observação. E existem outros livros, Chopra, por exemplo, ele fala da questão do ego. E o ego é totalmente julgador. E esse ego julgador te prende em crenças que te limitam. Então, quando você aprende a fazer essa observação genuína, você dá tchau para esse ego. O livro O Jogo Interior do Tênis, ele fala o quanto esse ego atrapalha você nas suas decisões. Porque o ego, ele fica te julgando. Ele fica assim, você é um burro, você poderia ter feito melhor. Porque você não sabe fazer tal coisa. Como você não faz? E essa parte é legal, né? Às vezes você vai aprender comunicação não violenta e você aplica muito bem com os outros essa comunicação não violenta. Mas e com você? Como que você fala com seu melhor amigo, que é você? Será que você tem conversado com você fazendo observações? Hoje eu comi um pacote de bolacha. E eu deveria ter comido só uma bolacha. Ou eu converso comigo mesma como chacal. Que eu sou incompetente, eu não devia ter comido esse pacote. Agora eu não vou conseguir emagrecer. Onde já se viu uma coisa dessa? Que eu sou um descontrole, é sempre assim. Então, uma das sacadas que eu gostei é a CNV eu não aplico só com o externo, eu aplico comigo mesmo. Eu aprendo a fazer observação para a pessoa que está na minha frente e aprendo a fazer essa observação para mim. Falar comigo. Observar somente o fato. O outro pilar da comunicação não violenta é o sentimento. Então, qual é o sentimento que eu tive naquele momento? No caso da pessoa que não teve a companhia da outra, é tristeza. Eu fiquei triste. Eu fiquei desamparado. Eu me senti sozinho. São sentimentos. Quando eu digo, eu sinto que você não gosta mais de mim, eu já vou dar a resposta. Não é sentimento. Por quê? Você não tem bola de cristal, você não sabe o que o outro está sentindo. E toda vez que você diz eu sinto que, na verdade significa que você está pensando. Então, se em algum momento você se pega falando para você, sinto que você não me ama, sinto que você me usa, sinto que você está pensando que a pessoa sente. Então, não é um sentimento seu. Quando você elabora uma frase assim, a pessoa se sente atacada. Porque ela sente a violência disso.
E aí, o que ela faz? Ela grita com você para justificar. Ela fala, como você sabe que eu tô sentindo? Né? A gente sente a violência dessas palavras. Então, identificar qual é o sentimento. E comunicação não violenta é muito prática. Prática, prática, prática. Praticar o máximo que puder. Porque no início talvez só saiam os sentimentos tristeza, raiva, alegria. Tristeza, raiva, alegria. E depois de um tempo, você vai no Google e descobre que existem outros sentimentos. Que existe solidão, que existe alegria, que existe desilusão, que existe furiosa, que existe ressentida ou ressentido, tá? E existe cansaço. Cansaço é um sentimento. E aí você começa a perceber quanto sentimento às vezes tem naquele pedido que eu quero ficar com você. Às vezes é uma pessoa que ela pede faz anos para ter aquele momento com o outro. E ela tá cansada de pedir. Mas ela, na hora dela se expressar, ela só sabe falar, você não me ama mais. E talvez ela falasse assim, olha, estou cansada. Faz 5 anos que todas as quartas-feiras eu peço a sua companhia. Fica mais claro e mais objetivo para a pessoa. Fica uma observação genuína, né? Vamos fazer um teste aí para ver como que vocês estão. Acho que você não me ama mais. Eu estou expressando o meu sentimento aí? Quem acha que sim, que eu estou expressando o meu sentimento, faz um joinha. Acho que você não me ama mais. Parabéns, que daí eu já passei a cola para vocês várias vezes. Estou feliz que você possa vir. É um sentimento? Estou feliz porque você possa vir. Muito bem, isso! É um sentimento. Eu estou expressando o meu sentimento. Você é nojento. Estou expressando o sentimento aí? Não, não estou expressando o sentimento. Você é nojento. Eu só estou expressando a minha opinião. Não tem sentimento meu. Tá? E é isso que nós vamos fazer lá na Moca no dia 29, nesse workshop de 4 horas. Nós vamos trabalhar essas cartas lindas. Gente, olha, eu amo essas cartas. Elas têm me ajudado bastante. Eu faço atendimento de coaching sistêmico e de coaching de emagrecimento. E às vezes os meus clientes têm dificuldade de falar do que sente quando come aquela lasanha. Aí eu solto essas cartas aqui de sentimento linda, maravilhosa. Sai tanta coisa, né? Sai até Cadê? Sai perturbada, sai desesperada, sai até felicidade, que a pessoa come lasanha para comemorar. Então, nós vamos fazer exercícios com a carta para a gente descobrir o que é sentimento, descobrir o que é necessidade. Vão ter questões igual eu estou fazendo hoje com vocês. Vão ter vários exercícios diferentes, porque o meu método de fazer workshop e atendimento também é ensinando. Eu gosto de ensinar. Isso é a minha paixão. E aí, o terceiro pilar, necessidade, que você necessita. Então, quando ele fala de necessidades, eu vou falar, por exemplo, eu tenho a necessidade de paz, de ter paz. Necessidade é algo que eu preciso ter, é algo importante para mim, são os meus valores.
O nome dessas cartas aqui são cartas Grok. Ela é criada pela empresa Colibri, tá? E essa empresa, essas cartas são específicas para comunicação não violenta. Por isso que elas têm sentimentos e necessidades. Cansaço é um estado? Cansaço pode ser um estado e pode ser um sentimento. Quando eu trato cansaço como sentimento, ele está apontando uma necessidade. Porque eu posso estar cansada de solicitar a atenção de alguém. E aí tem a necessidade de companhia, de conexão, tá? Tá. Aí são as respostas. Gente, vocês estão de parabéns, vocês estão participando. Eu tô amando a participação de todos aqui, tá? Beijo para a Rosângela, para o Ed, para a Rafa, para a Liliane, para a Maria, para a Leia, para a Pamela, para a Marjorie, para a Domênica, para a Simone, para a Regiane, para a Cíntia, para a Débora, que tá por aí também, para o Ed. Beijo para todos vocês. Muito obrigada pela participação de vocês. Então, quando eu falo das minhas necessidades, às vezes, daquele exemplo que eu estava dando, da pessoa que queria a companhia do outro, ele tinha uma necessidade de se comunicar. E ele queria contar para alguém um fato. E aí essa necessidade não atendida por aquela pessoa específica deixou ele frustrado, deixou ele triste. Às vezes eu sentia a necessidade de participação dessa pessoa. Eu quero que essa pessoa participe da minha vida. E aí essa necessidade de participação, né, não atendida várias vezes, vai me cansando. Às vezes eu tenho uma necessidade de organização e eu preciso passar algumas informações para essa pessoa para ter essa organização. Então, às vezes, em um sentimento só, tem várias necessidades que foram ou não foram atendidas. A CNV vai mostrar para vocês eu identificar essas necessidades e depois disso eu fazer a solicitação, né? E fazer uma solicitação genuína. Quando eu digo, quero que você me compreenda, eu estou expressando uma necessidade? Quero que você me compreenda. Não, né, gente? Por quê? Porque o que é compreensão? Para o Ed, compreensão pode ser uma coisa, para a Rosângela, compreensão pode ser outra coisa. Quando a gente tem essas palavras genéricas, que diz um monte de coisa e não diz nada, ela não é uma necessidade. Quando eu digo, gostaria que você me deixasse ser eu mesma, isso é uma necessidade? Muito bem, não é. Porque eu mesma é muito genérico. O que é ser eu mesma? É ser alguém que ri? É ser alguém que fala alto? É ser alguém que fala baixo? É ser alguém que se isola às vezes? Que não quer companhia de ninguém? O que é esse ser eu mesma? Então, tudo que falta informação não é uma necessidade genuína. Gostaria que você dirigisse dentro do limite de velocidade. E aí, eu estou expressando uma necessidade? Gostaria que você dirigisse dentro do limite de velocidade. Muito bem, gente, hein? Ó, alunos, sim, 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 necessidade de cumprir a lei. Ótimo, muito bem. Porque a pessoa foi clara. E se eu falasse assim, gostaria que você fosse mais responsável?
Essa frase aí, gostaria que você fosse mais responsável. Isso mesmo. Não. Isso, porque é vago, ótimo. Isso mesmo, muito bem. Então, não seria não se limitar à frase específica, mas ser claro com o outro. Porque quando eu falo para a pessoa assim, eu gostaria que você fosse responsável. Você está dirigindo, eu estou dirigindo, o que é responsabilidade para você? Aí eu pego e falo, porque você está acima do limite de velocidade. Aí ele, então para você ser responsável é dirigir dentro do limite de velocidade. Ok. Mas sabe, quando você consegue fazer uma observação clara, você não julga esse outro. Porque você julgou a pessoa de irresponsável. E às vezes o limite, a questão dele de responsabilidade está em cumprir a palavra, entregar as coisas que pedem para ele, né? Não está ligada a limite de trânsito. Então a responsabilidade é muito ampla. Eu preciso ser mais precisa nas minhas observações, ser mais clara para o outro. A gente tem uma pessoa de desleixada, né? É ótimo essa. É o exemplo que todo mundo usa, é o exemplo do quarto bagunçado. Aí chega a mãe e fala: eu não aguento mais essa vida, porque eu sou escrava de vocês. Esse quarto bagunçado, você é um bagunceiro. Tem muita observação aí, né? Tá? Chamou o coitado lá de bagunceiro. Ele vai ficar até os 50 anos bagunçando a casa, porque você já determinou que ele é bagunceiro, ele vai ser a vida inteira bagunceiro. Você determinou que você é escrava, você vai ser escrava pela vida inteira. Seus filhos vão casar e todo final de semana vão para sua casa para você cozinhar e fazer as coisas para ele, porque você declarou que você é escrava, né? E no final das contas ele não entendeu o que você queria, que era simplesmente organize o seu quarto, porque eu fico triste quando eu vejo essa bagunça, porque eu necessito de organização. Detalhe, tá, gente? Falar sobre CNV não é só ouvir sim do outro não. Às vezes você vai ouvir alguns não. Nesse caso aí do quarto, seu filho pode falar: não vou arrumar porque o quarto é meu. E eu tenho a necessidade de deixar o meu quarto com a minha cara. E aí vai de vocês entrarem num bom acordo que atenda a necessidade dos dois. A sua de organização e a dele de deixar o espaço dele com a cara dele. Por isso que é uma linguagem do coração e uma linguagem para diminuir conflitos. Gente, espero que vocês tenham gostado desse nosso bate-papo. O tempo voou aqui. Né? Exemplo de pedido? Um exemplo de pedido? É isso? Vou aqui alucinar. Que o quarto pilar é o pedido. Então, vou fazer rapidinho esse, tá? Quando você deixou seus brinquedos espalhados hoje no seu quarto, me senti ansiosa. Porque é importante para mim manter a ordem. Como podemos atender às suas necessidades e às minhas? Então, esse é um pedido onde eu falei, só observei que ele deixou os brinquedos espalhados. Não me julguei e não julguei ele. Falei como eu me senti ansiosa. Porque é importante para mim ordem, necessidades são coisas que são importantes para mim. E como podemos atender às suas e às minhas necessidades, como podemos resolver isso, tá? Aí, nesse pedido, talvez você vai ser ouvido, nesse pedido a pessoa vai te atender. Espero que vocês tenham gostado. Dia 29 de maio tem o nosso workshop
são práticas igual hoje, o tempo voa. E aí, quem quiser falar, pode falar, tirar dúvida, perguntar agora. Aí, isso, pode falar, Ed. Junho. Pode falar, Ed. Isso, é 29 de junho, né? Isso. Ah, e o próximo? Porque o de 29 de junho já não consigo. Em julho nós vamos ter outro também, tá? O de julho. Meu, pega a agenda da Ápice, presta atenção dos cursos que tem lá e monta no intervalo, porque senão a gente não consegue. Então tá bom, vou fazer isso. Você vai fazer a constelação? Eu tô no meio dela. Ai, parabéns! Uhum. Parabéns! E aí, não dá. A Rosângela tá nela, a Domênica já fez, a Marjorie também, todo mundo de lá. Eu conheço a Domênica, a Marjorie. Gente, um beijo, muito obrigada pela participação de todos, por esse apoio. Eu vou fazer assim, eu vou pôr no grupo as próximas datas e eu vou seguir o conselho do Ed. Então, eu vou falar com o pessoal lá dentro que eu conheço e eles vão me passar a agenda e aí eu ponho fora da agenda da Ápice para a gente marcar, tá? E aproveitando também, quem tiver disponível, por exemplo, a Aline, à noite, após as 19 horas coloca lá também lá no grupo, tá? Para eu fazer a agenda conforme a disponibilidade da maioria do pessoal aqui. Então, as próximas agendas, eu vou dar uma olhadinha na agenda da Ápice, aí eu passo para vocês. Continue lá no grupo que eu vou pôr as próximas agendas. Tudo bem? Mais alguma pergunta? Combinado. Já me falaram aqui que vão me passar o horário direitinho. Gente, eu gostaria de agradecer muito a participação de todos vocês. Depois coloque as suas impressões lá no grupo, se gostou, se não gostou, o que eu gostaria de ver a mais, né? E eu vou editar primeiro esse vídeo e depois eu coloco lá no grupo também para quem não pôde assistir por algum motivo, tá bom? Mais alguém quer falar alguma coisa? Então eu vou mandar um Vai beijo. ser uma vez por semana? Oi? Vai ser uma vez por semana? Esse workshop é um dia só. Eu estava pensando em fazer uma vez por mês. Eu ainda estou em teste desses workshops, desses cursos. Eu trabalho com atendimento, né? Então, eu tenho atendimento de constelação, eu tenho atendimento de coach sistêmico, coach de emagrecimento, que é a parte que eu mais gosto. Nossa, como trabalho a comunicação não violenta? Vocês não sabem quanto sentimento tem dentro de uma lasanha, gente. Quanta necessidade tem naquele pratinho de lasanha. Eu fui fazer esses dias, tinha 26 sentimentos, 36 necessidades. Aí depois a pessoa fala assim, ai, eu não sei porque eu como tanta lasanha. Para atender tudo isso de necessidade. Então a comunicação não violenta, ela dá umas dicas para a pessoa trabalhar e se liberar e pensar como magro, né? Ter essa conversa, esse diálogo interno que eu falei no início para vocês. E do docinho, Aline, quantos sentimentos tem? A última cliente que eu vi aqui tinha 36 sentimentos do docinho e 21 necessidades. Um docinho, Sei, tô ligada. né? E é interessante porque esses meus clientes às vezes querem eliminar 10, 20 quilos e eu falo, olha um monte de sentimentos que tem aqui, né? E a comunicação não violenta vai ajudar você o quê?
até aquela conversa de girafa com você mesmo. E você aprender a atender às suas necessidades. Mas você só atende o que você conhece. Se você não conhece as suas necessidades, você continua comendo docinho e continua comendo a lasanha. Ah, o torresmo com cerveja? Então, né? É o pessoal compulsivo do final de semana. Né? É bom que vocês estão colocando isso. Eu vou ter segunda-feira que vem um webinar sobre emagrecimento, tá? Nós vamos falar de emoções ligadas à comida. Então, também depois eu mando para vocês esse convite. Tá bom? Isso, eu vou pôr lá no grupo essas informações desse curso, tá? Mais alguma pergunta, gente? Dislexia? Acredito que não, mas eu te respondo lá no grupo o que a gente arruma com essa qual técnica que a gente pode utilizar com isso. Ah, tá. Eu vou pôr a minha agenda. Segunda-feira que vem eu vou falar sobre emagrecimento. E aí a gente fala sobre emagrecimento e sentimento, para casar com a CNV. Tá bom, gente? Beijo para todos vocês. Tchau, tchau. Até a próxima.